Seja muito bem-vindo ao Contínuo Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou voltar ao assunto proposto em vídeos, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu estou projetando o site oficial da nossa declaração. Observe que eu já fiz essa parte introdutória em um dos vídeos. Depois falei sobre as Escrituras Sagradas. Para quem me acompanhou sabe perfeitamente que eu fiz uma ressalva porque, biblicamente falando, a Bíblia não diz que os homens foram inspirados. A Bíblia diz categoricamente que homens santos da parte de Deus foram dirigidos, isto é, foram movidos ou ainda conduzidos pelo Espírito Santo. Porque, na verdade, o que é inspirado pelo Espírito Santo é o teor, é a mensagem divina, é o conteúdo da Bíblia Sagrada. A Bíblia, portanto, é inspirada. Os homens santos da parte de Deus foram movidos, conduzidos. Feito esta consideração que eu acho não apenas necessária, mas bíblica e, sobretudo, teológica, portanto, fundamentada nas Escrituras, eu passo para um outro item que se refere à pessoa de Deus. Bom, aqui nos diz que Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos por parte, porque é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Fiquemos com esta parte destacada. Bom, nós sabemos que Deus é vivo, sim, ele é, podemos afirmar biblicamente falando, ele também é verdadeiro, mas é espírito pessoal. Como espírito pessoal, ele passa a relacionar-se conosco, as suas criaturas. Como espírito, voltando aqui, ele não está limitado nem a tempo nem espaço. Não há limitação alguma para a pessoa de Deus. Além do que, ele é pessoal, indicando esse relacionamento, essa pessoalidade da parte do eterno. E por falar em eterno, diz aqui que ele é eterno, porque ele não tem princípio nem fim, de modo que ele é infinito e imutável. É bom considerar que Deus é imutável em que sentido? Essencialmente, Deus não muda. Acontece que, no decorrer da história bíblica, por exemplo, a gente vai observar Deus mudando algumas coisas, mas não em relação à sua essência, tampouco ao seu caráter. A Bíblia diz, por exemplo, através do apóstolo Paulo, que Deus é amor. Deus sempre continuou sendo amor. Mas detalhe, Deus não é o amor. Não confunda alho com bugalho. Uma coisa é afirmar que Deus é amor. Outra coisa é dizer que Deus é o amor. São coisas diferentes. Mas vamos continuar, porque mostra que ele é todo-poderoso, ele é onipotente, ele conhece todas as coisas, ele é onisciente e ele está em todo lugar. Feito estas considerações até então de uma forma mais rápida, eu quero, de uma forma mais detida, me concentrar aqui nessa questão relacionada à onisciência de Deus. Eu vi uma historieta de que há muito tempo, um aluno em sala de aula, num curso de teologia, perguntou ao professor se, porventura, Deus, que não estava, digamos assim, naquele ambiente físico, saberia a cor da meia que ele estava usando naquele dia. O professor, na ocasião, era da disciplina Teologia Sistemática. Este se recusou a responder. Mas por que o professor não disse que sim, que Deus sabia de todas as coisas? Porque nada lhe é oculto, nada fica escondido, ele sabe de tudo. É porque foi uma pergunta tão fútil que sequer merecia uma resposta. Agora, quando nós nos deparamos com perguntas ou aquelas chamadas dúvidas honestas, naturalmente que nós vamos debruçar sobre a temática e responder com toda atenção, todo carinho. E
Quando a gente agora fala sobre a questão da onipresença de Deus, porque Deus é onipresente, não significa necessariamente que Deus está em todos os lugares mesmo. Tipo, suponhamos que você esteja agora no local de trabalho. Você está diante de uma mesa e em cima dela tem um computador. Você não pode dizer e não vai afirmar que Deus está no computador, tampouco na madeira da mesa, caso for esse material da mesa em questão. Suponhamos que tem uma lixeira ao seu lado, dentro do seu ambiente de trabalho. Deus não está dentro daquela lixeira. Agora, lembra que eu falei que Deus é espírito? Quando falamos que Deus é espírito, conforme está sendo destacado, ele não está o quê? Limitado a tempo e espaço. Logo, Deus não precisa estar em todos os lugares, milímetro por milímetro, para se fazer onipresente. Porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Nada mesmo foge diante dos seus olhos. Nós temos uma outra informação de que Deus é perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. E com relação à justiça, eu lembro de um versículo que menciona algo a respeito de Deus. Não fará justiça o justo juiz? Gente, Deus é justo. Ele fará justiça. Com Deus não se brinca. Deus, ele é fogo consumidor, ele é um Deus zeloso. É amoroso? Sem dúvida alguma. Mas nós não podemos escolher algumas questões a respeito do caráter de Deus ou dos seus atributos de acordo com a nossa conveniência, porque Deus é Deus. Além dessa verdade e amor, e por falar em verdade, eu penso que toda verdade existente é verdade de Deus. Não existe uma verdade, por mais que esteja fora das Escrituras, que seja algo desassociado da pessoa de Deus, porque Deus é verdadeiro. Deus contém toda a verdade. Logo, toda a mentira tem um pai, que a Bíblia chama de Satanás. Desta forma, quando eu e quando você começa a divulgar uma fake news, que nós chamamos hoje em dia, mas que são notícias falsas, nós estamos sendo instrumentos de Satanás, jamais sendo utilizados pelo próprio Deus, que é verdadeiro e, sobretudo, vai prezar pela verdade em todos os sentidos. De modo que nós precisamos pensar seriamente e com seriedade, por causa de quê? O crente não deve sair por aí proferindo inverdades, mentiras, e tampouco, como se diz no popular, meias verdades. Aliás, quando eu era adolescente, eu ouvi um pastor falando que existe a verdade, a mentira e uma chamada mentira branca. E eu não entendi direito e indaguei na ocasião. Mas que negócio é esse de mentira branca? Ah, mentira branca é quando você mente para tentar salvar o outro. Mentira branca é quando você mora num município, vai para o outro buscando, de repente, um auxílio médico, e você mente dizendo que mora naquele município onde está sendo atendido, quando na verdade você mora no outro. Gente, sabemos que é muito difícil a situação do ser humano, não apenas hoje, mas desde que o mundo é mundo, mas nós precisamos entender o seguinte. Verdade é verdade, mentira é mentira. E a mentira, e toda ela só tem, sem dúvida alguma, um pai. Vou fazer uma pausa, uma questão necessária, mas eu volto a esta temática falando sobre esse item da nossa declaração doutrinária numa referência à pessoa de Deus.